Olá a todos, aqui é o professor Cláudio e hoje eu quero apresentar a vocês o físico que contrariou um dos princípios aristotélicos sobre os quais, para Aristóteles, a ciência deveria estar edificada, colocada, posta, fundamentada. Aristóteles, no quinto século antes de Cristo, lançou aqueles que seriam os 4 fundamentos da ciência ocidental. Hoje eu quero apresentar a vocês o físico que contrariou um desses fundamentos. E ele o faz a partir de um fenômeno natural que a ele muito interessava e que me interessa também, e eu me refiro aqui ao fenômeno da luz. A concepção deste físico acerca da luz pôs em xeque um dos princípios aristotélicos sobre os quais a ciência deveria estar fundamentada, sobre os quais o homem deveria fazer ciência. Sobre isso eu irei falar neste nosso encontro, mas antes eu quero te convidar a se inscrever em nosso canal, a nos ajudar na divulgação desse espaço. Esse é um espaço por meio do qual nós levamos a vocês um pouco de filosofia, um pouco de ciência, um pouco de cultura, enfim, nos ajude na divulgação desse espaço. Não se esqueça de fazer comentários, de dar o seu like, se porventura tiver gostado deste vídeo, fazer a sua inscrição se não fez. Enfim, nos ajude na divulgação deste espaço, que é um espaço, aqui nós priorizamos o conteúdo, nós procuramos levar a vocês conteúdo de qualidade e conteúdo científico, conteúdo filosófico, conteúdo que contribuem para o enriquecimento, o teu enriquecimento espiritual, o teu enriquecimento intelectual, o teu enriquecimento cultural, enfim, nos ajude na divulgação deste espaço. Bem, Aristóteles, no quinto século antes de Cristo, lá no período clássico da Grécia marcada pelo advento da democracia, Grécia que tem em Atenas, né, o seu grande centro cultural, filosófico e democrático. Lá nesta Atenas do quinto século a.C., Aristóteles, que se interessou por todos os ramos do conhecimento, buscou fundamentar, buscou lançar os fundamentos, os alicerces sobre os quais todo conhecimento científico deveria se estruturar, se assentar, ser posto. Aristóteles foi o primeiro pensador a se preocupar com os fundamentos, as bases, as colunas do conhecimento científico. E para ele, Aristóteles, todo conhecimento científico deveria estar pautado em 4 princípios, em 4 fundamentos. Quais sejam? Primeiro, o princípio de identidade. O princípio de identidade é aquele princípio que reza que A é igual a A. Esse é o princípio de identidade, ou seja, algo só é idêntico a si mesmo. A é igual a A. O segundo princípio seria o princípio da não contradição, ou o princípio da contradição. Os historiadores de ciência, os historiadores de filosofia divergem um pouco em relação a a terminologia, mas a essência do princípio é a mesma. O segundo princípio é o princípio da não contradição,
que diz que alguma coisa não pode ser igual a outra no mesmo tempo, ao mesmo tempo. Ora, A, segundo o princípio da não contradição, não pode ser igual a B. Portanto, A é diferente de B. O terceiro princípio é o princípio do terceiro excluído. Este parte dos dois primeiros para afirmar que não existe uma terceira hipótese. A é igual a A, logo A é diferente de B e não existe uma terceira hipótese que concilie A com B. Ou seja, está excluída uma terceira hipótese que avente conciliar o princípio que avente conciliar não seria a palavra correta, mas não haveria um terceiro argumento que não se identificasse nem com o primeiro, que é o princípio da identidade, nem com o princípio da não contradição, mas que propusesse um meio termo entre o princípio da identidade e o princípio da não contradição. Essa possibilidade, essa hipótese de um terceiro meio que será definida como o princípio do terceiro excluído, esta hipótese para Aristóteles não existe. Portanto, está demovido do conhecimento científico uma terceira hipótese, aquela hipótese que se coloca entre o princípio da não contradição e o princípio da identidade. Haveria um terceiro princípio. Aristóteles vai excluir essa possibilidade. Portanto, o terceiro princípio é justamente o princípio do terceiro excluído. Não há uma hipótese mediana ou uma outra hipótese que de algum modo afaste o princípio da identidade e o princípio da não contradição. O quarto princípio, o quarto fundamento, seria o princípio da razão suficiente. Ora, tudo que existe a partir de uma causa, vai dizer Aristóteles. Este seria o quarto princípio científico, o princípio da razão ou da causa suficiente, e os termos aqui neste momento pouco importam porque eles encerram a mesma ideia. O quarto princípio é o princípio da causa suficiente, é o princípio da razão suficiente. Tudo aquilo que existe tem uma razão de existir. Não está aqui por acaso. Lembrando que Aristóteles era avesso, arredio à ideia, à hipótese do acaso. Para Aristóteles, o acaso não existe. Tudo que existe a partir de uma razão. Existe a partir de um sentido, existe a partir de uma causalidade. Bem, estes são os 4 princípios científicos colocados por Aristóteles. A ciência evoluiu, a ciência se desenvolveu. Lembremos, eu já falei isso aqui em outras ocasiões, até o século XVII, a ciência, aquilo que nós chamamos de ciências naturais, estavam muito ligadas à filosofia, faziam parte da filosofia, de uma área mais específica da filosofia chamada filosofia da natureza. À medida que a ciência foi desenvolvendo, evoluindo, a ciência foi se distanciando
das ciências naturais foram se distanciando da filosofia. Elas foram se tornando tão complexas, desenvolvendo seus próprios métodos, desenvolvendo a sua própria linguagem, desenvolvendo o seu próprio corpus científico, por assim dizer, que elas se distanciaram da filosofia. E por meio desse distanciamento, elas também viram que alguns fundamentos filosóficos já não eram capazes de dar conta a determinadas verdades ou hipóteses científicas. Muito pelo contrário, o desenvolvimento da ciência começou a fazer ruir aquilo que até então era tido como verdade, verdade inquestionável, verdade absoluta, não em filosofia, porque em filosofia não há verdades absolutas, né? Embora isso também seja problemático, né? Mas não vamos falar sobre isso. Mas em alguns filósofos que influenciaram muito o conhecimento científico, e dentre os quais Aristóteles. À medida que o conhecimento avança, desenvolve, o conhecimento científico avança, desenvolve, ele começa a fazer ruir aquilo que era considerado como base para a ciência, sobretudo em Aristóteles. E um dos primeiros, e um dos princípios aristotélicos que rui no século XX, devido ao avanço da ciência, lembremos que Darwin, com o seu evolucionismo, com a sua origem das espécies, já tinha posto em xeque um outro princípio científico aristotélico, o princípio da causalidade, o princípio da razão suficiente. Mas não falaremos disso aqui. Não nos interessa, nesse momento, nessa ocasião, quanto que a biologia pôs em xeque a filosofia científica aristotélica. Nos interessa aqui o quanto que a física pôs em xeque um dos fundamentos científicos postos por Aristóteles, e eu me refiro ao princípio da não contradição. Ora, o princípio da não contradição vai sofrer um grande impacto no século XX, vai ser muito questionado, inclusive demovido como fundamento necessário à ciência pela teoria quântica do átomo. Ora, a teoria quântica do átomo será a teoria que vai pôr em xeque um dos fundamentos científicos colocados por Aristóteles. E quem desenvolveu a teoria científica do átomo foi, a teoria quântica do átomo, melhor dizendo, foi o físico Niels Bohr. E Niels Bohr, ao desenvolver essa teoria quântica acerca do átomo, ele propõe uma conciliação entre duas concepções relacionadas à luz que até então eram divergentes. Até Niels Bohr prevaleciam duas tentativas, dois esforços, dois modelos científicos de explicação do movimento da luz. Havia um segmento científico que defendia que a luz chegava até nós por meio de ondas, e havia um outro segmento científico que dizia que a luz chegava até nós por meio de partículas. Um segmento, uma escola, afirmava que a luz possuía a forma de onda. Ela chegava até nós por meio de ondas. Um outro segmento já afirmava que a luz
chegava até nós por meio de partículas. E a forma da partícula é diferente da forma da onda. A lei ou as leis que determinam as ondas não são as mesmas leis que determinam as partículas. Haveria uma distinção entre uma distinção de forma, uma distinção de lei, uma distinção de princípio entre a onda e a partícula, as ondas e as partículas. Quem vai propor a superação dessa problemática em torno da luz será Niels Bohr, e ele irá fazer por meio da observação, por meio de sua teoria levantada em torno dos elétrons, por meio de seus experimentos concernentes em relação ao elétron. Niels Bohr, estudando o átomo, estudando os elétrons, vai afirmar que, a depender da experiência ou do experimento, a luz pode ser onda, como ela pode ser luz, perdão, como ela pode ser partícula. Tudo vai depender do experimento. Dado o experimento, a luz chega até nós por meio de ondas. Num outro experimento, a luz chega até nós por meio de partículas. E estes experimentos fundamentariam as duas possibilidades. O que Bohr estava propondo? Bohr estava propondo uma síntese, uma conciliação entre a tradição física, o segmento da física, que afirmava que a luz é onda, chega até nós por meio de onda, e o outro segmento físico, que afirmava que a luz chega até nós por meio de partículas. Niels Bohr estava afirmando que a luz pode tanto ser onda como ser partícula. Tudo vai depender do experimento. Ele estava propondo uma síntese entre essas duas explicações, esses dois modelos científicos em torno da luz, que eram divergentes entre si. E ao propor esta síntese, ao propor esta outra hipótese, Niels Bohr estava fazendo ruir, ao menos no campo da teoria quântica do átomo. E lembremos-nos, né? Quando nós nos referimos ao quântico, nós estamos nos referindo a um modelo de enxergar, analisar, pensar os fenômenos naturais, que vai na contramão de tudo aquilo que julgávamos então racional, né? Que vai na contramão da física clássica, né? Da física newtoniana, enfim, vai na contramão de tudo aquilo que nós julgávamos o mais plausível em termos de análise do universo. Pelo menos na teoria quântica do átomo, Niels Bohr fez ruir o princípio aristotélico da não contradição. Por quê? Porque o que Niels Bohr estava afirmando é que A é igual a B. Ou seja, a onda é igual à partícula. Já não haveria mais um fundamento lógico para sustentar uma não contradição. Já não haveria mais um fundamento lógico que sustentasse aquilo que Aristóteles colocou lá no quinto século antes de Cristo como fundamento necessário e lógico para o conhecimento científico no mundo quântico, no universo do microcosmo, no universo da física quântica. A lógica, até a mais rigorosa, como a aristotélica,
perde o seu sentido de ser, pois no mundo quântico A é igual a B, assim como as ondas são iguais às partículas e ambas constituem a luz. Este físico maravilhoso colocou em xeque a lógica do grande filósofo, do grande gênio do pensamento ocidental, Aristóteles, mas ele coloca em xeque esta lógica num mundo, num plano, numa perspectiva de universo onde já não é possível falar sobre lógica, embora a lógica seja ainda muito atual, seja ainda muito evocada para organizar o nosso pensamento, existem outras dimensões da realidade. Ora, o que é quântico é real, não é? Essa é uma discussão maravilhosa que iremos deixar para uma outra ocasião, mas considerando a concepção física de Bohr, existe uma outra realidade na qual aquilo que é lógico se esvai e somos forçados a pensar o mundo a partir de outros modelos, a partir de outros padrões. Isto é belo e maravilhoso, e isto é um elemento, e esta é uma característica tanto da física quanto da filosofia, porque tanto a filosofia quanto a física e as ciências, de forma geral, nos ajudam a pensar para além daquilo que já está convencionado como verdade, como lógico, como realidade, enfim, como o universo. Isso é extremamente importante, a meu ver. Por quê? Porque isso força o nosso raciocínio a sair de determinadas bitolas, a sair de determinadas conveniências, embora nós não concordemos de repente com Niels Bohr, embora nós não concordemos de repente com alguns postulados da física quântica, entretanto, a sua grandiosidade está em nos levar a pensar para além dos padrões, dos modelos, para além das convenções já pré-estabelecidas. E isso só potencializa o nosso raciocínio, a nossa criatividade e a nossa imaginação. Por isso que filosofia e física são fundamentais para estimular o nosso conhecimento, o nosso raciocínio, a nossa forma de ver as coisas. Estude muito filosofia, estude muito física. E a filosofia me levou para a física e de forma tão intensa que depois de ter cursado filosofia, fui cursar física, porque a filosofia me despertou nela, me despertou em mim a paixão pela física, pela ciência de forma geral, e isso me fez um bem danado para a minha existência, e eu estou certo que fez para você que estuda essas duas áreas e fará você que pretende estudá-las. Um forte abraço, até a próxima. Se gostou desse nosso vídeo, não se esqueça de deixar o seu like, nos ajude divulgando este espaço e em breve nós nos veremos aqui novamente. Até lá!